Fala galera, tudo bem? Hoje vamos começar a trabalhar o módulo 5. Esse módulo ele trata sobre os números primos. Então hoje a gente vai ver o que são números primos, o que são números primos entre si. Nós vamos aprender a fazer a decomposição de um número que não é primo, que é chamado de número composto. Então, para iniciar, nós vamos determinar, né? Vamos ver o que é realmente um número primo. Coloquei o conceito exatamente aqui como está lá no livro. Lá no livro ele diz que um número primo é um número natural maior do que 1, ele é maior do que 1, e que tem somente dois divisores. Ele só pode ser dividido por dois números, pelo número 1 e por ele mesmo. Então vamos pegar um exemplo. Eu sei que ele tem que ser maior do que 1. Número natural maior do que 1 é o 2. Aí eu vou verificar quem são os divisores do 2. Divisores do 2. O 2 dá para dividir por 1. E o 2 dá para dividir por ele mesmo. Por 1 e por ele mesmo. Então ele é um número primo. Possui somente dois divisores. O 1, que é divisor de qualquer número, e o próprio número. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar o 3, vamos testar o 3. Para isso eu vou procurar os divisores do 3. 3 dá para dividir por 1, como eu falei antes, o 1 é divisor de qualquer número. E o 3 dá para dividir por 2. O 3 não dá para dividir por 2 numa divisão exata. Se não dá para dividir por 2, o 3 dá para dividir por 3. Então ele também é primo, porque ele só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então ele é primo. Agora vamos pegar um exemplo de um número que não é primo. Eu vou continuar dando sequência nos números naturais. Eu vou procurar os divisores do 4 para determinar se o 4 é primo ou não. O 4 dá para dividir por 1. 4 dá para dividir por 2. E o 4 dá para dividir por ele mesmo. O 4 tem 3 divisores. Então, ele não é primo. E como se ele não é primo, como que nós vamos chamar ele? Qual a nomenclatura de um número que não é primo? Ele é composto. Quando o número não é primo, ele é composto. Outra definição do número que é primo é que ele não pode ser resultado de uma multiplicação. Por exemplo, o número 2 não tem nenhum número natural, ou melhor, dois números naturais, que multiplicados dê o resultado 2. Não tem nenhum número, dois ou mais números multiplicados, cujo o resultado seja 3. Então, o 3 não é resultado de uma multiplicação de outros números. Agora, o 4, por sua vez, ele é resultado de uma multiplicação de dois números. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é resultado de uma multiplicação. Então, 4 não é primo. Esses são os conceitos básicos para a gente entender se um número é primo ou não. Claro que alguém poderia chegar e dizer, professor, esses números aí são fáceis de a gente descobrir se ele é primo ou não. E se a gente pegasse um número maior, nós teríamos que ir testando um a um, descobrindo os seus divisores? Não. A gente tem uma outra maneira para descobrir quando a gente tem números grandes,
Como que a gente faz para descobrir? Tem uma outra maneira para solucionar esse problema. Bom, um detalhe bastante importante que precisa ser ressaltado é que números primos a gente só tem um que é par, que é o número 2. Porque todos os outros números pares, eles podem ser divididos por 2. Então, número primo par, somente o número 2, certo? Aqui eu tenho a sequência dos principais números, dos primeiros números primos, né? 2, que é o único número par que é primo, 3, 5, 7, 11. Notem que não são todos os ímpares que são primos. O 9, que não aparece aqui na sequência, ele não é um número primo, porque eu posso dividir o 9 por 3, posso dividir por 1, por 3 e por ele mesmo. Então ele tem 3 divisores. Então não tem uma regra que diz que os ímpares são primos e os pares somente o 2. Não tem uma lógica matemática. Os números primos dentro da matemática são a maior incógnita, porque nunca ninguém conseguiu uma fórmula matemática para calcular um número primo, certo? Então a gente tem alguns métodos para descobrir que um número é primo ou não. E um desses métodos, que é o mais usado, a gente vai dividindo um determinado número dado pelos números primos já conhecidos. E eu tenho que encontrar ou uma divisão exata. Se eu encontrar uma divisão exata, esse número não vai ser primo. Ou eu vou dividindo até o meu quociente, que é o resultado da divisão, ser maior ou ser menor do que o divisor. Mas essa divisão não pode ser exata. Peguei um exemplo aqui para nós ver na prática como que isso acontece. Quero saber se o número 53 é primo. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou dividir 53 pelos números primos que estão naquela sequência, os primeiros números primos. Por 2, 53 dividido por 2, isso aí vai dar 20, vai dar 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1, baixo o número 3. Agora eu tenho 13 dividido por 2, vai dar 6. 6 vezes 2, 12, sobrou 1. A divisão não é exata, mas o 26 é maior que o 2. Então, não prova que o 53 é primo. Então, eu vou continuar dividindo o 53 por outro número primo que não seja o 2. Eu vou agora para o 3. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Sobra 2. Baixo 3. 23 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. Sobrou 2. Notem que a divisão não é exata, mas o 17, que é o quociente, continua sendo maior que o 3, que é o divisor. Então agora eu vou dividir o meu 53 e por outro número primo. Eu vou na sequência, número 5. Então eu vou 53 dividido pelo 5. 5 dividido por 5 dá 1. Que vai dar 0. Baixo 3. Não deu para dividir, certo? Eu boto o 0. 10. Sobrou 53 dividido por 5 dá 10. E o resto 3. Notem que o meu quociente ainda é maior que o meu divisor. Então, isso não me garante
que o 53 seja um número primo. Então eu vou pegar agora com o 7. 53 dividido por 7. 53 dividido por 7 vai dar 7. 7 vezes 7, 49, sobrou 4. Notem que agora eles são iguais. Quociente e divisor. Mas eu vou testar até encontrar o quociente menor do que o divisor. Então eu vou pegar o outro número primo da sequência dos números primos. 53 dividido por 11. 53 dividido por 11 vai dar 4. 4 vezes 11, 44. 53 menos 44 vai dar 9. Notem agora que o meu divisor 4 é menor, que o meu quociente 4 é menor que o meu divisor 11. Essa é a prova que o número 53 é real, é primo. Detalhe, a divisão não pode ser exata. E a nossa divisão não é exata porque ela sobrou um resto 9. Divisão não exata, quociente menor do que o divisor, logo o 53 é primo. Recapitulando o que foi feito. Pegamos o número que a gente queria testar para ver se era primo e fomos dividindo ele pelos números primos, os primeiros números primos. O que que nós precisamos encontrar? Se eu encontrar uma divisão exata, eu já sei que esse número não vai ser primo. No caso, nenhuma das minhas divisões deu exata. Agora, para mim ter certeza que ele é primo, o meu quociente tem que ser menor do que o divisor. E foi o caso dessa última divisão que nós efetuamos. Encontramos um quociente 4 e um divisor 11. A nossa divisão não é exata, então isso nos prova que o número 53 é primo sim. Bom, para a gente fixar melhor essa questão de descobrir, determinar se um número é primo ou não, eu peguei um outro exemplo aqui. Quero saber se o número 51 é primo. Então, qual é o procedimento? Dividir o número 51, que é quem a gente quer determinar se é primo ou não, dividir ele pelos números primos. Até encontrar o quê? Ou uma divisão exata, ou encontrar uma divisão que não é exata, mas o quociente seja menor do que o divisor. Vamos lá. 51 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Sobrou 1. Baixo 1. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Troco o sinal, sobrou 1. A nossa divisão não é exata, mas o nosso quociente é maior que o nosso divisor. O resultado é maior do que o divisor. Então, isso não nos garante que ele é ou não primo. Então, eu vou seguindo, dividindo o 51 por o segundo número primo, na sequência dele, que é o 3. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Do 5 menos 3, 2. Baixo 1. 21 dividido por 3 vai dar 7, porque 7 vezes 3 é 21.
Opa! Divisão exata. Se a divisão é exata, o 51 não é primo. E se ele não é primo, ele é composto. Tá ok? Bom, agora nós vamos abordar uma outra parte dos números primos, que é os números primos entre si. Quando que dois números são primos entre si? Dois números são primos entre si quando tem um único divisor comum. Só tem um número que divide os dois. E esse número é o número 1. Então, se dois números tiver somente o número 1 como divisor comum, eles são primos entre si. Peguei um exemplo aqui, ó, o 4 e o 9 são primos entre si, então nós vamos testar. De que forma nós vamos testar isso? Nós vamos determinar os divisores do 4 e os divisores do 9. Olha só. Divisores do 4. Quem são os números que dividem o 4? Por 1, 4 dá para dividir por 1. 4 dá para dividir por 2. E 4 dá para dividir por ele mesmo. O 4 tem 3 divisores, a gente já viu no exemplo anterior que ele é um número composto. Então agora eu peguei, que eu vou fazer a mesma coisa com o 9. Também sei que o 9 é um número composto, porque o 9 pode ser dividido por 1. Lembrem que o número 1 é divisor de qualquer número. O 9 dá para dividir ele por 3. E o 9 pode ser dividido por ele mesmo. Notem que os divisores do 4 e o 9, eles só têm o número 1 como divisor comum. Isso torna o 4 e o 9 primos entre si. Então, para determinar se dois números são primos entre si, nós vamos determinar os divisores de cada um deles e fazer a comparação. Caso eu tivesse um outro divisor aqui que fosse comum a eles, eles não seriam primos entre si. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou trocar o 9 pelo 12. Só para a gente ter uma ideia. 12 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, 12 dá para dividir por 3, porque ele está na tabuada do 3, o 12 dá para dividir por 4, o 12 dá para dividir por 6 e o 12 dá para dividir por ele mesmo. Notem agora que eu tenho 3 divisores em comum. Isso me prova que o 4 e o 12 não são primos entre si. Lembrando que para serem primos entre si, eles só podem ter um único divisor comum, que é o número 1. Decomposição em fatores primos. Todo número natural maior do que 1 e que não é primo, quer dizer, um número composto, ele pode ser escrito na forma de multiplicação e cujos fatores dessa multiplicação são números primos. Então eu posso escrever qualquer número que não é primo usando a multiplicação de números primos. Então como que a gente faz isso? Eu vou pegar o exemplo aqui de um número bem fácil que é para a gente ficar clara essa explicação. Ó, vamos decompor
o número 24. Vamos fazer a decomposição do número 24. Primeiro passo para decompor o número 24 é traçar uma linha vertical ao seu lado. Aqui, no lado da esquerda, vai ficar os números compostos. E do lado da direita, vai ficar os fatores primos. Agora eu vou dividir o número 24 pelos fatores primos. Qual é o primeiro número primo que eu posso dividir o 24? Bom, o 24 é par, então ele pode ser dividido por 2. Então eu vou dividir por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. Notem que o 12 ainda é par, então eu posso continuar dividindo ele por 2. Então eu vou dividir por 2 mais uma vez. 12 dividido por 2 vai dar 6. Opa, 6 é par, ainda posso dividir por 2. Lá vou eu fazer a divisão por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Bom, notem que o 3 agora ele é um número primo. Ele só pode ser dividido por ele mesmo. Então eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Ok? Quando eu chego aqui no lado direito, lado esquerdo eu chego a 1, é porque terminou a minha decomposição. Agora, se eu multiplicar esses caras aqui, ó, esses fatores primos, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, eu vou encontrar quem? O 24. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Essa é a decomposição do 24. Essa forma é de multiplicação. Forma de multiplicação, porque eu estou usando as multiplicações da decomposição. Mas eu posso escrever essa multiplicação na forma de potência. Notem que o 2 está se repetindo 3 vezes. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Ó. 2 ao cubo, porque ele está se repetindo 1, 2, 3, vezes 3, igual a 24. Essa forma é a forma de potência. Vou pegar mais um exemplo. Vou pegar e decompor o número 15. Ó, número 15, ele não é primo, ele é um número composto. Coloquei ele, a linha vertical, e vou começar a dividir o 15 pelos números primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7 e assim vai. Bom, notem que ele é ímpar, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Logo, 15 dividido por 3, 5. 5 é primo, só dá para dividir por 5, que vai dar 1. Notem que eu cheguei a 1, então a minha decomposição do 15, ela é uma multiplicação de dois números primos. Não posso escrever de forma de potência porque não tem nenhum dos fatores se repetindo. Tá ok? Bom,
Depois das explicações dos números primos entre si e a decomposição em fatores primos, eu separei algumas atividades para vocês lá da apostila. Lá na página 426, exercício 1, 2 e 3. Tá ok? Tchau, tchau. Até a próxima.